Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de matemática do ensino fundamental, que vai falar mais uma vez sobre conjunto. Sobre isso que a gente vai tratar logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de matemática do ensino fundamental, módulo 1, que fala sobre conjuntos, aula número 3, que vai tratar especificamente sobre operações com conjuntos. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal e também deixe o seu like. Ok? Então vamos lá. Operações com conjuntos. Tá? Lembrando que alguns temas que a gente vai abordar hoje, a gente passou de uma forma mais rápida, de uma forma mais geral, na aula número 1, quando tratamos sobre teoria de conjuntos, ok? Mas hoje o objetivo é focar nas operações, tá bom? Então vamos lá. São as operações feitas com os elementos que formam uma coleção. São elas união, interseção e diferença. Então, as operações que a gente vai lidar nessa aula. Lembrando que, na matemática, os conjuntos representam a reunião de diversos objetos, como já visto. Quando os elementos que formam o conjunto são números, são chamados de conjuntos numéricos. Vimos isso na última aula, onde apresentamos os conjuntos dos números naturais, os inteiros, racionais, irracionais e números reais, ok? Na aula número 2. União de conjuntos corresponde à junção dos elementos dos conjuntos dados, ou seja, é o conjunto formado pelos elementos de um conjunto mais os elementos dos outros conjuntos. Isso é unir, união, somar um conjunto com o outro, ok? Se existirem elementos que se repetem nos conjuntos, ele aparecerá uma única vez no conjunto união. Ou seja, se eu tenho conjunto A e conjunto B, e um determinado elemento do conjunto A se repete no conjunto B, quando eu fizer o conjunto união A, união B, logicamente que somente uma vez esse elemento vai aparecer, ok? É isso que ele está querendo dizer. Então vamos lá, união dos conjuntos. Para representar a união, usamos o símbolo U. Graficamente, como já apresentado rapidamente lá na aula 1, corresponde basicamente ao universo total dos dois conjuntos. É o que está pintado aí de vermelho, sendo o conjunto A uma bolinha e o conjunto B, por exemplo, outra bolinha. Então, a união B vai me preencher as duas bolinhas como indicado aí. Por exemplo, dados os conjuntos A, C, A, R, E e T, e o B, A, E, I, O, U, represente o conjunto união A, união B. A gente pode observar que os elementos A e E, eles aparecem nos dois conjuntos A e B, ok? Aqui o A, E, e aqui o A e o E. Então, logicamente, no conjunto A, união B, somente uma vez ele irá aparecer, como a gente vai observar. Para encontrar o conjunto união, basta juntar os elementos dos dois conjuntos dados, como definido. Temos de ter o cuidado de incluir os elementos que se repetem nos dois conjuntos uma única vez, como eu enfatizei no slide anterior. Então, assim, o conjunto união será a união B, vai ser o C, A, R, E, T e O, U, que é a soma dos dois, considerando que aqueles que se repetiram aparecem apenas uma vez. Seguindo, a interseção de conjuntos. O que é isso? A interseção de conjuntos corresponde aos elementos que se repetem nos conjuntos dados. Aqui, o objetivo é selecionar aqueles elementos que estão, no caso de dois conjuntos A e B, que estão tanto em A quanto em B. Portanto, no gráfico, ele vai aparecer somente
aquela parte onde está inserida, né, tanto uma parte de A quanto de B, que é justamente o que está pintado em vermelho. Ok? Então, ela é representada pelo símbolo, essa interseção é um U invertido, tá? Então, representação de interseção. Um exemplo. Dados os conjuntos A, C, A, R, E e T, e B, A, E, I, O, U, o mesmo que a gente viu para a união. Represente o conjunto interseção A, interseção B. Então, a gente vai ter que buscar os elementos que estão tanto em A quanto em B. Aqui a gente percebe claramente que o A e o E estão em A e também estão em B. Ok? Então, meu A interseção B vai corresponder ao conjunto A interseção B igual ao conjunto com os elementos A e o E. Devemos identificar os elementos comuns nos conjuntos dados, que neste caso são os elementos A e E. Assim, o conjunto interseção ficará A interseção B, né, o conjunto dos elementos A e E, como já falado. Continuando, uma observação interessante. Quando dois conjuntos não apresentam elementos em comum, dizemos que a interseção entre eles é um conjunto vazio. Ok? Importante essa observação. Nesse caso, esses conjuntos são chamados de disjuntos. Ok? A interseção B, conjunto vazio. Observar essa denominação disjuntos que a gente vai precisar utilizá-la mais ao final dessa aula, ok? No caso de A interseção B, conjunto vazio, que vai me dar, né, o que é chamado de conjunto disjuntos, ok? Então vamos lá. Diferença de conjuntos é representada pelos elementos de um conjunto que não aparece no outro conjunto, ok? Está num conjunto e não está no outro. Dados dois conjuntos A e B, o conjunto diferença é indicado por A menos B, lê-se A menos B, ok? Então, o conjunto diferença de A menos B é o que, digamos assim, como foi falado, que não aparece no outro conjunto. Então, a gente tem lá os dois conjuntos. Quando a gente falou do A interseção B, é aquela parte, né, ali do meio que está tanto em A quanto em B. Mas o A menos B é aquele que só está, no caso do A, e não está em B. Então, essa parte que está pintada de vermelho, já que essa outra parte que corresponde à interseção B é comum aos dois. Então, A menos B é essa parte em vermelho pintada aí nesse gráfico. Vamos lá, conjunto complementar. Aqui é um assunto muito importante que cai com muita frequência em concursos, né? Concursos públicos, concursos militares e muitos vestibulares também. Então vamos lá. Dado um conjunto A, podemos encontrar o conjunto complementar de A, que é determinado pelos elementos de um conjunto universo que não pertençam a A. Ou seja, o complementar de A é aqueles elementos que não fazem parte de A, mas fazem, de repente, parte, né, de um conjunto específico. Este conjunto pode ser representado por A complementar, A elevado a C, vamos dizer assim, ou C elevado a U, ou A barrado, né? Ou seja, em lógica, né, digamos assim, em eletrônica digital, utiliza muito essa denominação aqui, A barrado, tá? Que é o inverso de A. Tá? Isso aí para, digamos assim, eletrônica digital, que trata com dígitos 0 e 1. Ok? É uma situação A, digamos que seja 1, o inverso de A, que é 0 ou 1, né? A barrado vai ser o 0. A1, A barrado, 0. Só para entender um pouquinho o conceito, que é o complementar. Ok?
Então, vamos continuar. Quando temos um conjunto B, tal que B está contido em A, B contido em A diferença A menos B é igual ao complemento de B. É lógico isso, né? Porque se B está contido em A menos B é igual ao que falta em B, ou seja, igual ao complemento de B. Ok? É tranquilo esse entendimento. Por exemplo, dados os conjuntos A, que é composto dos elementos A, B, C, D, E e F, e o B, D, E, F, G e H, indique o conjunto diferença entre eles. Então, eu vou ter que, digamos assim, buscar os elementos que faz parte de um e não faz parte do outro, para indicar a diferença. Então, vejamos. Para encontrar a diferença, primeiro devemos identificar quais elementos pertencem ao conjunto A e que também aparecem ao conjunto B, para justamente eliminar, retirar esses elementos e ter o conjunto de diferença, como foi definido. Então, no exemplo, identificamos que os elementos D, E e F pertencem a ambos os conjuntos. Assim, vamos retirar esses elementos do resultado. Logo, o conjunto de diferença de A menos B será dado por A menos B vai ser A, B, C, que são os elementos que estão em A e não estão em B. Outro tema bastante interessante e importante sabermos é com relação às propriedades da união e da interseção, né? Conhecendo essas propriedades, a gente pode resolver vários tipos de problemas, né, com os conceitos que serão apresentados aqui. Então, dados três conjuntos A, B e C, as seguintes propriedades são válidas. Propriedade comutativa. A união B é igual a B união A, lógico, né? Então, tanto fazendo num sentido quanto do outro, é a mesma coisa, realmente isso aí é bem óbvio, mas importante a gente fixar. E também A interseção B é igual a B interseção A. Então, a imagem, a figura vai ser a mesma, o resultado é o mesmo. Propriedade comutativa. Já a propriedade associativa, o que ela diz? Ela diz que A união B, aí eu pego A união B, esse conjunto, e faço união com C. E ele fala que é a mesma coisa de eu fazer A união, agora pego B união C. Então, no final das contas, eu vou ter realmente o somatório de todos os elementos de todos os conjuntos. Então, essa é a propriedade associativa com relação à união. Com relação à interseção, A interseção B, eu faço a interseção com C, vai ser igual a A interseção B com C, invertendo a sequência. Também ela é verdadeira. Então, essa é a propriedade associativa. Propriedade distributiva, que diz assim: A interseção B união C é a mesma coisa de A interseção B união A interseção C. Ok? Então, veja bem, é como se, para você entender mais facilmente, como se fosse uma multiplicação A vezes B, A vezes C, mas somente para entender, mas a relação é A interseção B união A interseção C. É a mesma coisa de que eu tenho A interseção B união C. Fácil também de compreender. Da mesma forma, A união B interseção C é o mesmo de que A união B interseção A união C. Tá? Essa é a propriedade distributiva. Tá? Então, é bem simples, mas é importante memorizá-la. Continuando nas propriedades, eu tenho aqui a seguinte situação. Se A está contido em B, A contido em B.
A união B vai ser o próprio B, já que A está dentro de B. Se eu unir A união B, né, não vai se repetir, então vai ser o próprio B. Né? Isso implica que a interseção B vai ser o quê? O próprio A. Tá? Então, é uma lógica interessante, mas importante de você compreender. O A está contido no B. Logicamente que A união B vai dar o B. Isso implica que se eu fizer o A interseção B, vai ser o quê? Vai ser, logicamente, o A, que vai estar comum aos dois. Ok? Que é a interseção. Outra situação. A união C está contido em B união C. Por quê? Porque A está contido em B, como foi falado aqui no início. Então, essa expressão é verdadeira. Da mesma forma, a interseção C está contido em B interseção C, que é o mesmo resultado, como a gente já falou anteriormente. Por quê? A interseção C vai ser, como A está contido em B, né, a interseção C vai dar, né, o B interseção C, da mesma forma, ok? Não, é importante, né, guardar essa sequência. Agora, vamos, dentro de propriedade da união e da interseção, aquilo que eu tinha falado lá no início, né? A gente vai retomar agora quando estivermos definindo aqui a lei de Morgan, ok? Ou de Morgan, tá? Conhecido também como de Morgan, leis de Morgan. Aqui, como ficou DD, então normalmente a literatura coloca leis de Morgan. Então, considerando dois conjuntos pertencentes a um universo U, certo? Digamos A e B, tem-se, primeiro, o complementar da união é igual à intersecção dos complementares. Essa definição realmente ela causa uma certa estranheza no primeiro momento, mas a gente vai tentar facilitar um pouco, né, esse entendimento e, inclusive, em alguns exemplos aí para ficar mais claro. Então, ele está dizendo que A união B, o complemento de A união B, corresponde ao complemento de A interseção com o complemento de B, certo? Ou, de outra forma, essa propriedade ela pode ser compreendida da seguinte forma: negar duas proposições ligadas com E, porque isso, da lógica, né, a gente vê a união é A e mais alguma coisa. Ou seja, uma conjunção é o mesmo que negar duas proposições e ligá-las com ou seja, E está ligado à união, interseção a ou, exclusão, um ou outro. Tá? Então, de novo, negar duas proposições ligadas com E, né, que é o complementar de A união B, que é o contrário, não é isso? Ou seja, uma conjunção é o mesmo que negar duas proposições, tá? A, o complementar de A, interseção com o complementar de B, e ligá-las com ou, que corresponde à interseção. Ou seja, transformando-a em uma disjunção, ok? Aquilo que a gente falou lá no início. Então, quando eu faço isso, isso aqui é como se fosse uma disjunção. No exemplo, né, vai ficar ainda mais claro, ok? Não se preocupe não, daqui a pouco a gente vai fazer os exemplos e ficar mais claro ainda. E a segunda propriedade diz que o complementar da interseção é igual à união dos complementares. Então, agora, quando eu tenho A interseção B, o complementar de A interseção B corresponde ao complementar de A, união com o complementar de B. Tá? E de uma forma mais tranquila, a gente pode definir que negar duas proposições ligadas por ou, né, que é A interseção B, o complementar dele, como se fosse uma negação, né, o complementar de uma proposição ligadas por ou, que é essa interseção, ou desculpe, que é a interseção, uma disjunção, né, que é isso,
é o mesmo que negar as duas proposições e juntá-las. Quando eu falo juntar, é união. Com E, juntá-las com E, que é união. Transformando-a em uma conjunção. Conjunção E, disjunção ou. Ok? Então, negar duas proposições ligadas por ou, que corresponde à interseção B, negar é o complemento, é igual à união dos complementos dos elementos. Complemento de A com o complemento de B, ligados por E, que é a união, né? Como está dito aqui, juntá-las com E. Tá? Ok? Vamos aos exemplos para tornar isso mais fácil. Uma questão aqui do FCC de 2017, que diz assim: considere a afirmação: ontem trovejou e não choveu. Observe que aqui está ligado com a conjunção e, união. Ontem trovejou e não choveu. Uma afirmação que corresponde à negação lógica desta afirmação é negação lógica, e está falando aí da lei de Morgan. Então, ontem trovejou e não choveu é como se ontem não trovejou ou choveu, que eu estou negando. Não choveu, vou negar ontem trovejou, ontem não trovejou. Ou a negação, né? A negação de não choveu é choveu. Então, eu encontro isso na alternativa D. Ontem não trovejou ou choveu. Como se fosse, né, a união. Né? A união de uma situação com a outra, o complementar, é igual a complementar a interseção do complementar de uma com a outra. O complementar, no caso da interseção, é ou. Então, complementar de choveu é ontem não trovejou. Ontem trovejou é ontem não trovejou. E o complementar de não choveu seria choveu. Ficou claro? Acho que já deu para melhorar bastante, mas temos mais algumas questões para facilitar, ok? Observe as outras alternativas antes de seguirmos. Ontem trovejou. Se ontem não trovejou, não tem. Então não choveu. Não é isso, não existe uma consequência. Então ontem trovejou, não houve a negação. Impede, né, a negação. Então essa aqui também está fora. Então, ontem não trovejou. Ok, perfeito, a negação do primeiro. Ou não choveu. Não choveu, você não está negando a proposição que já está dita lá que não choveu. Então, aqui está errada. E se ontem choveu, então trovejou. Então, são condicionais que não tem nada a ver com o que a gente aprendeu na definição. Então, a resposta de ontem trovejou, negação. Ontem não trovejou. E, então é ou não choveu. Então, ou choveu. Ok? Espero que tenha facilitado um pouquinho. Vamos para a próxima questão. Do FCM de 2017, que diz assim: a negação da proposição. Olha o que está escrito. A negação da proposição, então está alinhado com De Morgan. Carla sai de casa para trabalhar. Ela sai de casa. Então, a negação disso, ela não sai de casa, ok? E, olha aqui o E, união, e o marido cuida das crianças. Então, a negação daqui vai ser ou, no caso, o marido cuida das crianças, ou o marido não cuida das crianças. Então, onde temos essa alternativa, para a gente ser bem objetivo, como eu falei, a negação de Carla sai de casa para trabalhar. Carla não sai de casa para trabalhar. A negação do E é ou está aqui. O marido cuida das crianças. O marido não cuida das crianças. Acho que aqui agora já ficou bem mais claro, não? Eu creio que sim. Vamos para a terceira questão, que aí a gente vai sacramentar. VUNESP 2017, que diz assim: uma negação, olha aqui, uma negação lógica
De Morgan, para a afirmação: João é rico. Então já temos que falar uma negação disso: João não é rico. Ou, então aqui ela já está passando da segunda propriedade, né? A interseção, o complementar de uma interseção é igual à união de duas negações. Então, a resposta vai ter conectado por E. Então, João é rico ou Maria é pobre. Então, a negação tem que partir João não é rico e Maria não é pobre, que vai estar na letra B. João não é rico e Maria não é pobre. Quando a gente já, depois de 3 exemplos, já começa a ficar bem mais seguro, ok? Eu espero, né? Então, caso você ainda persista com a dúvida, eu peço que volte o slide, o vídeo um pouquinho, repita com calma, que você seguramente vai compreender, ok? Tenho certeza. Mas caso negativo, você pode nos comentários, né, posicionar que a gente vai tentar de outra forma, ok? Então vamos mais um exemplo aqui para a gente fechar. PUC RJ. Aqui já é um exercício já mais geral, tá? Sejam x e y números tais que os conjuntos 0, 7 e 1 e x, y e 1 são iguais. Para ser igual, então a gente vai ter que ter, digamos, os elementos de um sendo os elementos do outro. Então podemos afirmar que A igual a 0, na realidade aqui ele colocou errado, na realidade é x igual a 0 e y igual a 5. Se for x 0 e y 5, vai dar 0, 5 e 1, aqui é 0, 7 e 1, então está errado. Letra B, x mais y igual a 7. Então, x mais y igual a 7. Se x for 0, y igual a 7, 0 mais 7, 7. Correto. Vamos ver as demais, antes da gente bater o martelo. X igual a 0 e y igual a 1. X igual a 0, y igual a 1, vai ficar 0, 1, 1. Aqui é 0, 7, 1. Está errado. X mais 2y igual a 7. X mais 2y igual a 7. Digamos que x é 0, 2y. Y igual a 7. 2 vezes 7, 14. Não, está errado. X igual a y, se fosse 0, 0, 0, 1, não, é 0, 7, 1. Se for 7, 7, 7, 1. Então, realmente, x mais y igual a 7. Já aqui, 0 mais 7 igual a 7. E, para elas serem iguais, o x tem que ser 0 e o y igual a 7. Para os conjuntos serem iguais, conforme definimos, né, na teoria de conjuntos. Então, resposta à letra B, x mais y igual a 7. Ok? Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E antes de encerrar, peço que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Acione a notificação do sininho para o YouTube te alertar dos próximos vídeos. Dê o seu like, né? E também não se esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Desejo a você bons estudos e vejo você no próximo vídeo.